Bom dia, caros alunos, tudo bem? Aqui é o professor Felipe. Como havia prometido, vou fazer umas pílulas, de aulas, pílulas videoaulas, no sentido de suprir essa fase que o mundo vem passando do coronavírus, né, pessoal? Acaba que isso mudou toda a dinâmica de ensino, bem como todos os setores do Brasil, seja comércio, prestação de serviço, etc. E ainda bem que o Promove ela tem ferramentas, que supre essa necessidade através do Google for Education. Por mais que ainda seja novo, esse método é novo na faculdade, muitos aí já têm essa facilidade que pode dar o suporte para os demais colegas. Sendo assim, além de disponibilizar esse conteúdo todo nessa ferramenta do Google for Education, vou também estabelecer contato via e-mail, disponibilizar todo o material para aqueles que têm dificuldade. E o que eu resolvi fazer hoje? Vou fazer uma revisão de todo o conteúdo que eu apliquei até então para vocês e já disponibilizei o material de apoio via e-mail e no Classroom. E também vou fazer vídeos curtos, pessoal. Vou precisar um pouco de paciência, mas eu vou tentar fazer coisas curtas, no sentido de não tornar uma coisa desgastante. Vou fazer uns 3 vídeos de 10 minutos a partir deste, sobre essa revisão. Vou ser bem sucinto, não tem como eu dar todas as aulas em 3 vídeos de 10 minutos. Só nas questões que eu quero que eu pondere que vocês tenham mais atenção, ok? Primeiramente, gente, o livro de sucessões é um livro totalmente complexo e grande, né? Ele é o último livro do Código Civil, é o livro 5, e vai entre o artigo 1784 e o artigo 2027. E sucessão, a gente já sabe que é a transferência de bens de uma pessoa a outra em razão da morte dessa primeira pessoa. Sucessão é isso, nada mais que isso. Eu não vou cobrar de vocês conceitos, que você defina, aquela coisa toda, não. Eu quero que vocês tenham um pouco de ciência do que se trata, de fato, sucessão, que é a transferência de bens e direitos, obrigações de uma pessoa que faleceu para outra, que é titular, que é herdeira, ok? Eu falei para vocês também que a gente tem 2 tipos de sucessão. A gente tem a sucessão a título universal e a gente tem a sucessão a título singular, que é bem interessante. A título universal é aquela que, de fato, todos os bens vão fazer a transferência de maneira convencional. Ou seja, a gente vai pegar a relação do conjunto patrimonial de obrigações e transferir para essas pessoas. A transferência da herança, propriamente dita. A sucessão a título universal. E a gente sabe que essa herança pode ser bem móvel, imóvel, E as pessoas têm essa concepção. E outra coisa, e temos a sucessão a título singular. Essa é mais particular. A sucessão a título singular, eu singularizo o bem que eu quero passar para a pessoa. Isso se faz através de quê? Testamento. Então, sucessão a título universal, a totalidade dos bens para a sucessão convencional, sem testamento. E a sucessão a título singular é aquela que, de fato, há singularidade do bem. Eu especifico, nomeio o bem para determinada pessoa, que se faz através de testamento. E vamos falar para questões mais conceituais, pessoal. Por exemplo, herança, eu quero que você saiba que herança é um bem imóvel e indivisível. Eu já falei para vocês 1000 vezes. Imóvel que de fato tem essa característica de imóvel, ainda não resolvido, ele vai ser partilhado. Indivisível, porque ele é um espólio que ainda não pode ser alterado enquanto não fizer a partilha. Ele vai ser dividido depois que o juiz expedir o formal de partilha. Por isso que ele é indivisível enquanto ele não é partilhado, enquanto não finaliza o processo de inventário e partilha. Ok, pessoal? Pessoal, estou com o computador do lado aqui só para dar um suporte de fato, para eu não fugir do que eu vou aplicar para vocês. E testamento, a gente vai ter uma aula só de testamento. Testamento eu quero que você saiba que é um ato solene, pessoal? É um negócio jurídico unilateral. Eu faço sozinho, não faço com minha esposa, não faço com meu irmão. É unilateral e gratuito, porque ele tem um condão de beneficiar uma pessoa, por isso que é gratuito. E por meio do qual eu disponho de um bem por uma declaração de última vontade em prol da outra. Vocês sabem que a gente pode fazer isso com somente 50% do patrimônio. A gente não pode fazer testamento com 80%, nem 70%. A gente só pode fazer com a totalidade, como vocês já sabem, quando a gente não tem herdeiro necessário.
Se a gente tiver só irmão, só tios, não tiver esposa, nem pai, nem mãe, nem filho, a gente pode fazer tranquilamente o testamento, né, do total dos bens. Pessoal, alguns conceitos do inventário, herdeiro, inventário, espólio, eu vou pular porque de fato vocês podem fazer a leitura e acredito que vocês vão lembrar posteriormente, ok? Gente, vamos falar dos herdeiros? Herdeiros legítimos, herdeiros facultativos, isso é muito interessante. A gente tem que saber primeiro, a gente tem dois tipos de herdeiros basicamente, o herdeiro legítimo e herdeiro testamentário. Herdeiro legítimo é aquele previsto em lei, que de fato o artigo dispõe que aquelas pessoas, por uma questão de parentesco ou por uma questão de matrimonial, ela tem direito de receber. Os legítimos são todos, os cônjuges, os ascendentes, pais, avós, bisavós, os descendentes, filho, neto, bisneto, né? Inclusive os colaterais, irmão, né? Eles são legítimos. E o herdeiro testamentário é aquele que recebe testamento. Simples assim. Ele é beneficiado por testamento e não precisa ter um vínculo familiar. Não, pode ser qualquer pessoa. Só que lá nos herdeiros, esses herdeiros legítimos, a gente tem duas categorias bem interessantes, que vocês já sabem que é extremamente importante. Os herdeiros necessários ou legais. Esses herdeiros necessários são aqueles que, de fato, está garantido pelo menos 50% do patrimônio para eles. Né? São os ascendentes, descendentes e cônjuge. Eles, independente de qualquer circunstância, vai ter a parte garantida, 50% garantido. Ok? Já o herdeiro facultativo, ele não tem essa parte garantida, porque ele é facultativo. Se de fato a pessoa que faleceu só deixou herdeiros facultativos, esse falecido poderia fazer um testamento 100% dos bens e deixar os facultativos na mão. Pode, professor? Sim, porque ele é facultativo. Ele não tem obrigação, na verdade é uma obrigação, ele não tem essa necessidade de receber herança pela lei, diferente dos necessários. Só que esses facultativos e necessários são todos legítimos, por uma questão de parentesco. E o testamentário é aquele que recebe, né, pessoal? Testamento, e lembrando que você pode ser os dois ao mesmo tempo. Eu posso ter herdeiro legítimo e testamentário ao mesmo tempo. Como até, né, vocês mesmos já sabem, eu já falei para vocês. Pessoal, vamos falar de aceitação de herança? Aceitação é um ato obrigatório. Sim, é obrigatório tomar cuidado. Ah, professor, meu irmão não manifestou. O juiz entendeu que ele tem que receber presumidamente. Mas você falou que a aceitação é obrigatória? Sim. O silêncio é uma aceitação. É o famoso quem cala consente, né? Isso é só uma dica. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem 3 tipos de aceitação. A manifestação para aceitar, na verdade. A gente tem a manifestação expressa. Cuidado, expressa não é verbal, não. Expressa que é formal, ela é escrita, ela é juntada nos autos, ou de maneira, ela faz no cartório essa expressão dessa vontade. A manifestação tácita é a aceitação realizada por um ato positivo, ela não é feita de maneira escrita, ela é tácita, né? E é feita somente pelo papel do herdeiro. E a gente tem, por último e mais detalhada, a manifestação presumida. É quando o herdeiro ele não demonstra aceitação formal, ele não escreve, ele não faz ato positivo, ele não consegue se manifestar de maneira tácita, né? E nem expressa. O que acontece? Nessa situação, o juiz, após 20 dias da abertura da sucessão, a pessoa interessada tem que pedir um prazo de 30 dias para essa pessoa para manifestar, né? E o juiz dá esse prazo de 30 dias, ok? E, de fato, se ficar em silêncio, presume essa aceitação, né? É bem interessante essa obrigação, pessoal, porque a manifestação presumida, obviamente a pessoa tem que haver um tipo de resistência, de não querer aceitar de alguma maneira, ok? E vamos falar agora da renúncia da herança, bem interessante. Gente, da mesma maneira que eu aceito, eu posso renunciar, só que é um ato solene, ou seja, só tem uma forma de você renunciar diferente da aceitação. A renúncia é um ato que você tem que fazer por escritura pública no cartório. Você foi no Natal, brigou com sua mãe e seu pai, a partir de hoje não quero receber nenhuma herança sua futuramente. Isso é um ato que, de fato, ela é válido. A pessoa tem que fazer, de fato, essa formalização. Ela pode ser renúncia própria
aquela que a pessoa, a pura e simples, ela renuncia sem beneficiar ninguém. Temos a renúncia imprópria, é aquela que eu renuncio, só que beneficio alguém. Inclusive, alguns doutrinadores entendem que isso não é renúncia, isso é uma doação, e de fato eu concordo, inclusive incide até imposto. E só lembrando, pessoal, a pessoa que renuncia, automaticamente a parte que ela renunciar, vão para os herdeiros da sua classe, irmãos, né, a mãe. Diferente se ela for filho único, porque se ela renuncia, ela tem os irmãos e tem a mãe, etc., a parte que ele renunciou não vai para o herdeiro, para o meu filho, vai para os herdeiros da mesma classe. Agora, se eu for herdeiro único, ou seja, não tem irmãos, não tem um cônjuge, a pessoa renuncia, meu pai renuncia à herança sem irmãos e sem a viúva, aí sim, eu, como filho do meu pai que renunciou, posso receber. Porque eu não recebo por representação do meu pai. Eu recebo porque eu sou chamado na vocação hereditária. Então, pessoal, essa é o detalhe, viu? Então, lembrar que a aceitação e a renúncia são irretratáveis. Né? Isso é bem interessante. E outra coisa que é uma das coisas mais importantes. O herdeiro não pode renunciar para fraudar credor, para dar o calote em credor. Não é lógico você renunciar a uma herança estando cheio de dívidas. E o juiz, né, a pedido do credor, ele pode impor que você aceite a herança, no sentido de quitar os credores. Então, cuidado, que a renúncia pode ser considerada uma fraude contra credores ou devedores, ok? Vamos agora para a segunda parte do vídeo. Um abraço para vocês.